Olá, descomplicados e complicadas. Aqui quem fala é a Renata, do movimento Descomplique e Voa. Bom, hoje eu tô trazendo para vocês aqui, então, como aplicar, a reserva de emergência. Bom, primeiro passo, eu vou começar falando o que não fazer, gente. O que não pode ser feito com a reserva de emergência. Como a reserva de emergência, o nome já diz, é para uma emergência, para uma situação desafiadora, você não pode deixar o dinheiro aplicado em uma renda variável, por exemplo, em comprar ações ou fundos imobiliários. Por quê? Porque você corre o risco daquele dia que você vai precisar o dinheiro, o valor da ação que você comprou está muito abaixo, ou você não conseguir fazer a compra naquele exato momento. Enfim, a mesma coisa com os fundos imobiliários. Você pode sofrer oscilação, ou seja, você pode correr um risco, porque renda variável ela é de alto risco. Então, por isso, de forma alguma, pode-se deixar a reserva de emergência e renda variável, tá? E aí você vai me perguntar, Renata, mas e aí, onde que eu deixo, né? Como que eu faço? Bom, nós temos dois pontos principais, que é dois requisitos para a questão da reserva de emergência. Ela tem que ter liquidez diária, né? O investimento ele tem que ter uma liquidez diária. O que isso significa? Que eu posso sacar de forma rápida. Ah, Renata, meu celular morreu, quebrou, eu preciso porque eu uso o celular para o trabalho. Então, você consegue resgatar esse dinheiro, né, ainda no dia, e você consegue comprar esse novo celular, tá? Então, por isso que é importante dar liquidez diária, tá? E uma outra coisa é o fator de risco, que seja um risco baixo, tá? Apesar que todos os investimentos ele tem algum tipo de risco, mas ele tem risco mais alto, risco moderado e risco baixo. O da reserva de emergência tem que ser um risco baixo. Por quê? Porque você não quer sofrer a oscilação, né, do mercado, como a renda variável. Um dia tá mais alto, um dia tá mais baixo. Você quer garantir o seu patrimônio, o valor que tá lá. Eu investi 20 mil reais. Eu quero garantir os 20 mil reais e algum outro rendimento. Então, por isso que tem que ser de risco baixo, tá? Depois disso, a gente fala sobre onde deixar, né? Aonde eu invisto. Eu não sou especialista em investimentos, mas eu vou dar uma dicas para vocês do que eu já estudei, do que eu estudo e que eu pratico, tá? Só que antes de falar sobre essa questão de onde investir, eu vou falar um pouquinho sobre a rentabilidade, tá? É importante que a reserva de emergência, ela tenha uma rentabilidade, né? Afinal de contas, você vai estar deixando seu dinheiro em algum lugar, você quer algum rendimento. Geralmente, o que os grandes influencers falam, ou os estudiosos de finanças pessoais, é que tem que render pelo menos o que o CDI e a Selic estão dando nesse momento, né? Geralmente estão 100% do CDI, 105% do CDI. Então, mais ou menos você tenha então em mente que tem que render em torno de 100% no mínimo do CDI, tá? Mas também cuidado com aqueles que prometem 100 e 200% do CDI, alguma coisa assim. Também é importante você ter esse olhar atento, tá? E aí você fala, Renata, então, risco tem que ser uma liquidez diária, investimento, tem que ter risco baixo e uma rentabilidade pelo menos de 100% do CDI. E agora, onde que eu invisto, tá? Eu vou trazer aqui opções clássicas, tá? E bem conservadoras, que são Tesouro Selic, que ele tem liquidez diária, né? Então, e rende o que a Selic tá nesse momento, e algum CDB de algum banco, tá? E nesse momento, gente, eu indico sempre os grandes bancos, Itaú, Bradesco, Santander, até o Nubank também tem um produto, tá? Mas por quê? Porque os grandes bancos já passaram por muitas situações, né? Então, por isso que eu indico esses grandes bancos, tá? E uma coisa também que é importante, se você já tem um valor montado, você tá começando a montar, o ideal também é você ter essa reserva de emergência não só em um único lugar, por exemplo, tudo no Tesouro Direto ou tudo em um único banco, tá? Por quê? Porque às vezes você corre o risco de, naquele dia que você precisa do dinheiro, do sistema não tá funcionando, tá fora do ar, enfim, né? Para evitar qualquer percalço, qualquer problema aí no meio do caminho. Tá? Então, essas são as minhas dicas para hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, dê um like, compartilha, por favor, me ajudem a crescer nesse canal, tá bom? Mas é isso aí, gente. Então, não se esqueça, a reserva de emergência, ela tem que ter uma liquidez, o investimento, ela tem que ter uma liquidez diária, um baixo risco, uma rentabilidade no mínimo aí 100% do CDI e opções geralmente clássicas para a gente não correr o risco de perda de patrimônio. O importante da reserva de emergência é você conservar o patrimônio, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo!